boa tarde. Estamos aqui para mais um podcast da Amayur e para o mês de maio temos um convidado muito especial, que é o Max Reis, terapeuta ayurvédico, e eu vou pedir, Max, olá, tudo bem? Tudo bom, Cristina? Max, estás bom? Bem disposto? Tudo bem. Sim. Em época de Ia Covid, pedir... Exato. desesperado. Ia pedir que te apresentasses, Max, para não ser eu a fazer uma breve introdução sobre ti, sobre há quanto tempo estás em Portugal, o que é que fazes, onde é que te podemos encontrar. Eu sou do Brasil, né? Estou morando em Portugal, fazendo 2 anos. Moro e atendo no Porto, né? Já trabalho com a Ayurveda há mais ou menos 18 anos. E prazer estar aqui com vocês. Ok, obrigada. Nós é que agradecemos a tua presença, Max. Então vais falar sobre os ritmos circadianos. Exato. E então começar por te perguntar o que é isto de ritmo circadiano. Ok. Os ritmos circadianos, eles são ciclos, né, conduzidos internamente em processos bioquímicos e fisiológicos ou comportamentais, né, que são redefinidos diariamente de acordo com o movimento de rotação da Terra nas 24 horas. O ritmo circadiano, ele geralmente é chamado também de relógio biológico e é um termo que evoluiu do campo científico da cronobiologia. O termo cronobiologia, ele pode ser relativamente recente na medicina ocidental, mas ele dá nome a uma diretriz milenar da tradição ayurvédica, né, que nós seguimos. Os textos ayurvédicos referem-se constantemente à interação, né, entre o corpo, a luz natural e as estações do ano, e indicam como sincronizar uma rotina diária com uma luz natural gradual. Então, o Ayurveda talvez seja a única tradição terapêutica que se refere à necessidade de organizarmos uma rotina diária para garantirmos uma saúde plena, né, seja ao longo das estações ou ao longo das décadas que atravessamos da vida. Além disso, a Ayurveda é uma das poucas terapêuticas que se referem à presença de biotipos, né, e a forma como cada tipologia do corpo pode causar ou não problemas de saúde diferentes em exposições semelhantes, né? Então, apesar de ser fundamental compreendermos que todos devemos seguir horários saudáveis, né, nem todos devem seguir exatamente a mesma tabela ou praticar, por exemplo, o mesmo exercício físico no mesmo horário para obter os melhores resultados. Isso vai variar de biotipo para biotipo. Então, por meio de rotinas disciplinares do sono, alimentação, autocuidado, exercício, né, o Ayurveda ele oferece várias ferramentas para equilibrar e restaurar nossos ritmos circadianos. Então, esses ciclos da natureza certamente nos incluem como seres humanos, né, mesmo sabendo que gostamos de achar, devido às nossas tecnologias, né, as leis da natureza não se aplicam a nós. De fato, quanto mais nos afastamos desses ritmos, mais desconforto sentimos. E quanto mais sintonizados estivermos nesses ciclos naturais, melhor será a saúde e o bem-estar. Então, como terapeuta, eu vejo uma infinidade de desequilíbrios, né, em meus pacientes, causados simplesmente por um desalinhamento de suas práticas cotidianas, ou agravados por elas. Sintomas como indigestão, prisão de ventre, dores de cabeça, ansiedade, insônia, distúrbios metabólicos e problemas do sistema imunológico podem ser resolvidos, às vezes, com um simples realinhamento dos nossos ritmos aos ritmos da natureza, né? O que é muito importante em tempos de Covid, né? Já que a gente não tem muita ação sobre isso e o melhor que a gente tem a fazer é aumentar o nosso sistema imunológico. Então, esses são desequilíbrios que não que indiquem que algo está errado com o nosso organismo, mas que, de certa forma, indicam que estamos desalinhados na maneira como cuidamos do corpo. Tanto a Ayurveda quanto a ciência ocidental, elas concordam que o desalinhamento do relógio circadiano pode afetar comportamento, níveis hormonais, sono, temperatura corporal, metabolismo. Então, estas são medidas que normalmente a gente avalia o bem-estar, né?
Então, ao reaprender a alinhar o nosso relógio interno com o relógio do ambiente, né, nós recuperamos o nosso bem-estar e trazemos saúde para o nosso corpo. Eu costumo falar com os pacientes do exemplo da Ferrari, né, que não adianta você comprar uma Ferrari, né, gastar milhões, para usar ela numa estrada de terra acidentada na de carro, ele não vai ter o rendimento pelo qual a gente pagou, né? Diferente se a gente utilizasse ele em boas estradas, na cidade, e aí sim a gente teria esse potencial. Então, muitas vezes, o que a gente faz ao nosso organismo é um pouco disso, né? Nós possuímos aqui uma grande máquina, mas por causa dessa nossa alteração dos nossos ciclos, nós prejudicamos o funcionamento dessa máquina. Uhum. Então, e poderia explicar? Sim, diz. Só para fechar esse pensamento, né? Então, os ritmos circadianos humanos, eles são endógenos, ou seja, significa que são incorporados, né? No entanto, eles são regulados pelos elementos da natureza, né? Que nós chamamos de Zeitgebers. O Zeitgeber é qualquer sugestão exógena, ou seja, externa, que regula ou muda funções endógenas, ou seja, as funções internas, para sincronizar o nosso ciclo de luz com o do planeta. Então, o Zeitgeber, essa palavra ela é alemã e ela foi definida pela primeira vez, né, em 1960 pelo Jürgen Aschoff, né, que foi um dos fundadores do campo científico da cronobiologia. Acredita-se que os ritmos circadianos tenham evoluído para ajudar na sobrevivência e na nossa adaptação a mudanças sazonais, nossos seres vivos em geral. O Zeitgeber mais forte é a luz, ou seja, outros incluem comer, dormir, interação social, temperatura, estação do ano e atividade física. Os Zeitgebers, eles podem levar os ritmos circadianos internos a novos fusos horários, ciclos diurnos, noturnos e influências sazonais, né, das estações. Os ritmos circadianos, eles não dependem do funcionamento de um Zeitgeber, e se repetem a cada intervalo de 23 horas e meia a 24 horas e meia, mesmo quando os Zeitgebers são removidos. Então, estudiosos e yogis ayurvédicos, eles conheciam os ritmos circadianos muito antes das primeiras descobertas, que foram por volta de 1719, quando um geofísico astrônomo francês, Jean de Meron, né, criou esse termo. O que ele fez na época? Ele pegou uma planta que ela se abria com o nascer do sol e essa planta se fechava com o pôr do sol. Então ele ele considerou que aquilo era feito pelo efeito sol do sol. Levou para dentro de uma sala sem nenhum contato com luz e ele começou a reparar nos dias que, mesmo sem a presença do sol ali, a planta continuava abrindo exatamente no horário. Então ele observou, né, claro que com o avançado do tempo, começou a ter uma defasagem entre um e o outro. Mas ele, ao retornar com essa planta para o sol, né, para a luz solar, ela novamente se alinhou e começou a funcionar dentro desse ciclo. Ok. Então, era o que eu te ia perguntar. Como é que poderias explicar isso? Como é que isso funciona no nosso corpo? No nosso corpo, funciona da seguinte forma. O nosso relógio mestre, né, do nosso corpo, que mantém o tempo do ritmo circadiano, ele é chamado de núcleos supraquiasmáticos, que a gente usa a abreviação de NSQ. Né? NSQ. Ele pode ser encontrado no hipotálamo, né, do cérebro e de várias criaturas vivas. Proteínas chamadas criptocromo 1 e 2, que originalmente foram descobertos nas plantas, também estão no olho humano. E eles respondem à variação do azul, né, até o ultravioleta do espectro de luz. Então, na prática, como é que funciona? Quando a luz entra no olho, ele ativa neurônios que transformam fótons, ou seja, partículas de luz.
em sinais elétricos que são, então, enviados para o NSQ, que são esses núcleos supraquiasmáticos. Em resposta, o NSQ impede a glândula pineal de secretar o hormônio da melatonina, quando está claro, e estimula a secreção de melatonina quando está escuro. Então, a melatonina é um importante hormônio, né, como todos sabem, e um antioxidante responsável por estimular o nosso desejo de dormir, quando secretado. Então, os ritmos circadianos nos tecidos periféricos, eles são chamados de osciladores. Então, após a nossa primeira exposição à luz pela manhã, o NSQ informa as outras células do resto do corpo que aumentam gradativamente o seu ritmo circadiano de acordo. Então, o NSQ, ele comunica seus sinais circadianos através de vários meios, né, como os hormônios da hipófise e o nervo vago, né, e para os tecidos periféricos, como o fígado, rins e o trato gastrointestinal. Os osciladores de tecido periférico, eles mantêm interativamente numerosos ritmos de fome, cansaço, estado de vigília. O crepúsculo e o amanhecer são os icebergs mais importantes para quase todos os organismos vivos no planeta, incluindo bactérias, animais, plantas, seres humanos, né? Então, se a exposição inicial à luz for diferente consistentemente ao longo de um período de tempo, os ritmos circadianos vão mudar, né? Em circunstâncias normais, isso ajuda no nosso ajuste às mudanças sazonais, né? O ciclo do sono e vigília é o primeiro ritmo circadiano a mudar com a exposição à luz. Os osciladores nos tecidos periféricos levam vários dias a mais. Isso é inofensivo se ocorrer gradualmente, mas mudanças bruscas na exposição à luz, no entanto, causam desequilíbrio, que são o caso do jet lag, né, que é muito comum as pessoas terem essa percepção com facilidade. Então, os pesquisadores especulam, né, que viagens longas, mudanças drásticas, a sincronicidade do ritmo circadiano. Quando os ciclos circadianos dos tecidos periféricos correm autonomamente, sem esse controle, a partir do NSQ, eles tendem a o que a gente chama de correr livremente, ou seja, eles não vão perdendo esse controle e aí os ritmos circadianos tornam-se desincronizados. Essa desincronização, ela cada vez mais está sendo percebida na observação de uma variedade de doenças. De sono e vigília, que é conhecido pela secreção da melatonina, e ela está associada nas nossas escrituras ao terceiro olho, né, em muitas tradições também. Então, a melatonina ela circula pelo corpo de muitos animais e acredita-se que ela envolva os ritmos circadianos de várias funções biológicas. Então, sabe-se que ela afeta o ciclo do sono e os ritmos circadianos, ela suprime o crescimento de tumores, né, e ela atua como um poderoso oxidante. Em humanos saudáveis, normalmente o que acontece? A melatonina é secretada em níveis baixos, com pouca luz, e ela vai aumentando gradualmente, né, nas próximas várias horas. E ela atinge um pico do sono do ciclo do sono. A melatonina está sendo estudada, já foi bastante estudada, e utilizada no tratamento de várias doenças, né, incluindo cancro, distúrbios imunológicos, distúrbios do sono e doenças cardiovasculares. A luz artificial de computadores e luz suprime a produção da melatonina no corpo, perturba o nosso ritmo então circadiano e priva o corpo de um precioso antioxidante natural. Então, é importante as pessoas terem isso em mente, que não adianta assim, você virar uma noite para dormir no dia seguinte, né? Porque a luz vai ter uma influência e isso vai influenciar em vários ciclos de funcionamento do nosso corpo. Então, a exposição à luz crônica, ela inibe a secreção da melatonina e causa insônia em alguns indivíduos. Eu costumo brincar lá que é aquela história da criança, né? Às vezes eu chego com um paciente que tem problema de insônia grave. E aí eu pergunto, como é que funciona teu sono? Ele, eu estou lá mexendo no computador, no telemóvel, estou respondendo mensagem, estou vendo um filme, e aí eu vejo que está tarde e vou dormir. Aí eu brinco com ele que é mais ou menos assim, como se você pegasse uma bola, joga para uma criança, pede para a criança trazer a bola, joga a bola para a criança, traz a bola, aí você olha no relógio e fala, nossa, 1h da manhã, dorme.
Aí a criança está em estado de alerta, essa é o nosso cérebro, né? Que como você estava com luz, você não secretou, né, a melatonina. Só para você ter uma ideia, uma única lâmpada acesa por 30 minutos, ela já pode reduzir a nossa produção de melatonina pela metade, né? Então, alguns pesquisadores médicos até teorizam que a melatonina seria a soma, né, que é o famoso elixir da imortalidade lendário lá das escrituras, e que se acredita ser secretado pelo terceiro olho, né, que seria a glândula pineal, durante a meditação. Então, tem um estudo que foi realizado no Hospital Universitário de Oslo, que eles compararam 27 meditadores com 29 não meditadores. E eles observaram que os níveis plasmáticos de presença de melatonina no sangue, ela aumentava substancialmente nos meditadores. E que a diminuição era lenta durante as próximas 3 horas, trazendo para eles uma noite muito mais tranquila de sono. Alguns profissionais de saúde até acreditam que muitas doenças que são presentes, né, como distúrbio metabólico, incidente cardiovascular, diabetes, que são muito comuns em trabalhadores que trabalham em turnos de noite, madrugada, são causados exatamente por esse desincronização do ritmo circadiano. Porque essas pessoas geralmente trabalham várias noites, várias semanas, vários meses, né? E o hábito faz com que, mesmo nos finais de semana, eles não consigam ter uma noite normal de sono. E aí, o que acontece? Essa rotina, ela não consegue se regular durante o final de semana, né? Então, os ritmos circadianos nunca têm uma oportunidade de se regular. Então, assim, fontes externas em nosso ambiente moderno, como luz artificial, elas podem mexer com o nosso ritmo circadiano. A maioria das pessoas, ela não vai apresentar sintomas claros por esses efeitos, né? Enquanto algumas vão apresentar altos graus de sensibilidade, que vão variar desde o início de um sono posterior até insônia grave e outros distúrbios do sono. Então, e como é que ele é evidenciado no tratamento ayurvédico, Max? Então, no Ayurveda, assim, as práticas diárias, né, de sadhana, dos praticantes ayurvédicos, elas mantêm a sincronicidade dos ritmos circadianos, né? As práticas diárias da sadhana, né, que são coletivamente referidas nas escrituras como dhanacharya, né? Onde dana significa um acompanhamento do dia, né, ou uma sequência. Então, como praticantes ayurvédicos, nós seguimos pistas, né, observadas na natureza com o nosso comportamento, de modo que nosso ritmo circadiano esteja alinhado com a rotação da Terra. Então, a Ayurveda ensinou que quando nós estamos fora de sincronia, né, com esse ritmo, doenças, desequilíbrios podem se desenvolver, né? Hoje sabe-se que as desarmonias do ritmo circadiano contribuem e potencialmente causam transtornos de humor, né, como a depressão, transtorno bipolar, né, algumas doenças físicas, doenças cardíacas. Inclusive, está sendo estudado o caso no Alzheimer, no Parkinson, né, obesidade e até o cancro. Então, por outro lado, assim, se somos capazes de alinhar nosso ritmo circadiano, nós podemos maximizar a nossa saúde, né? Podemos melhorar a nossa clareza mental e nossa imunidade, né? A consciência da força física. No Ayurveda, nós usamos as práticas de Dhanacharya, né, como higiene do sono, meditação, exercício, limpeza diária, para manter e restaurar nossos ritmos circadianos. A rotina diária, o Dhanacharya, sugerida pelo Ayurveda, ela é uma abordagem abrangente, né, para ajudar nessa sincronização, porque ela maximiza a nossa imunidade, ela desenvolve um corpo saudável, ela nutre a nossa mente, né, tornando ela mais calma, mais equilibrada, e ela cultiva a compreensão das nossas flutuações e ritmos diários. O Dhanacharya, ele limpa excessos de uma forma contínua, portanto, ele também é uma prática de desintoxicação, né? Nós falamos muito do Panchakarma, nós falamos muito de Rasayana, mas o Dhanacharya é uma prática de purificação que a gente faz todos os dias, né? Então, o Ayurveda ele descreve uma rotina diurna, uma
conjunto permitem sincronizar o corpo, né, com o relógio circadiano. De acordo com a Ayurveda, o dia pode ser dividido em 6 partes em função das necessidades de acordo com cada influência do dosha. Às vezes eu vejo muitas pessoas falando que, então na verdade são 3 horas e depois se repetem, né? Mais ou menos, no papel seria, mas essas 3 horas que se repetem, elas se repetem por funções diferentes do nosso corpo, né? E aí eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, das 6 às 10 da manhã, prevalece a nossa energia kapha. Isso significa que o corpo poderá se encontrar um pouco ainda entorpecido, lento, propenso à retenção de líquidos, congestão nasal, né? Então, a mente e o corpo, eles despertam com a primeira luz do dia. E eles precisam de movimento, né? De meditação, de alimento, para se sincronizar com o novo dia. Então, é engraçado que, às vezes, quando você está trabalhando na Natchala de um paciente, ele fala, mas isso na Índia, o cara já acordava mesmo às 5 horas da manhã para meditar. Não, é o contrário. Ele passou a acordar e meditar exatamente porque era o tempo ideal que o corpo dele precisava, a mente dele precisava. Então, não é uma teoria que se encaixou num estilo de vida. Foi um estilo de vida que se desenvolveu em cima dos princípios de saúde do corpo. Então, nessa fase do dia, né, e sempre que equilibrada com um pouco de exercício físico e alimento, a energia kapha vence esse torpor, né, gerando uma influência constante e serena para a sua manhã de trabalho, né. Das 10 da manhã às 2 da tarde, prevalece a energia pitta. Então, nessa altura do dia, tanto a mente quanto o aparelho digestivo funcionam a todo vapor, né. Esse é o momento indicado para comer a refeição mais substancial do dia, né, levar a cabo o trabalho mais exercícios nessa fase do dia, porque ele já se encontra totalmente ativo. Além disso, o corpo precisa de concentrar a circulação sanguínea no aparelho digestivo para realizar o trabalho de converter os alimentos ingeridos em energia. E isso é uma situação que a gente vê muito no consultório, de pacientes que, durante o horário de almoço, aproveitam para ir ao ginásio, fazem atividades físicas pesadas e tem muito problema digestivo. Que, na prática, ele não precisaria naquele momento para o organismo dele. Então, essa energia pitta, ela também pode deixar as pessoas um pouco mais arrebatadas, mais irritadiças, né? E é muito comum dizer que tem o humor ruim do meio-dia, né, das pessoas. Mas tem mais alguma coisa além disso. Então, é importante que se observe essas questões do horário de almoço. Então, das 2 às 6 da tarde, né, prevalece a energia vata, né, e essa é uma fase do dia em que tanto o raciocínio como os reflexos, eles são mais rápidos, né? Então, é também aquela que leva as pessoas a se distraírem mais e correm o risco de desidratação. Se você não tiver comido o suficiente pela manhã, né, uma alimentação adequada nos horários adequados, o que acaba acontecendo na hora deveria ser da hora e dá lugar a um certo tremor, né, e às vezes acessos de ansiedade, porque ela evidencia muito o lado pitta. E é isso que leva as pessoas a o quê? A petiscar ou a ter a necessidade do café, né, logo depois da alimentação, nessa altura do dia. Então, é preferível, né, se fortalecer com o alimento e o exercício físico mais cedo, né? Caso contrário, vai se deixar levar pela agitação da energia vata e aí esqueça a questão de se concentrar. A energia natural do corpo, nesse horário, ela chega em acessos, né? O que faz que no final desse período é natural que a gente comece a precisar descansar um pouco mais, se sinta mais cansado no final do dia. É muito comum as pessoas enfraquecer um pouco a visão, aí a pessoa já não precisa realmente de começar a diminuir o ritmo, né? Se manter hidratado, né, e evitar distrações. Das 6 da tarde às 10 da noite, a energia retoma o estado kapha, né, com o pôr do sol.
que é a altura em que o corpo nos volta a parecer um pouco entorpecido, lento, né, em preparação do sono, né, aquele horário que as pessoas estão voltando do trabalho e tem que prestar atenção dirigindo no carro. Né? Então, pelas 6 da tarde, o processo digestivo nunca será uma boa altura para sobrecarregar nosso corpo com alimentos pesados, né, com muitas calorias. A nossa mente começa a transitar de um estado disperso e vulnerável a distrações para um período de maior serenidade, havendo também ali muitas pessoas que preferem ficar no escritório após as 6 da tarde. Por quê? Porque elas adoram esse fluxo de energia pita, né? Mas é fácil cair nesse erro de sobrecarregar a mente e precisa. Tem muitas pessoas que eu costumo dizer, eu gosto desse horário porque eu fico mais ativo, eu trabalho melhor e a empresa já foi quase todo mundo embora, então eu produzo mais. Então, em vez de prolongar o dia de trabalho, é preferível comer uma alimentação frugal e passar o resto do dia ali da tarde executar tarefas mais leves. Chegado o final desse período, importa que você esteja pronto já para começar a namorar com a cama. Então, das 10 da noite, né, outra observação também que eu faço, e aí é uma dica, né, para as pessoas que trabalham em empresa, observem a diferença do ambiente de reunião. Quando você faz uma reunião aí próximo do horário do almoço, que é o horário pita, que as pessoas estão nervosas, e no horário mais do final, né, da tarde, como as reuniões se tornam mais calmas, mais tranquilas. Então, dependendo de com quem você for fazer a reunião, escolha melhor o seu horário de reunião. Então, das 10 da noite às 2 da manhã, volta a prevalecer novamente a energia pita, né, conforme eu falei, e aí o corpo volta a estar tremendamente ativo, mas de uma forma muito diferente da que ocorreu durante o dia. O cérebro ele preocupa-se agora em gerar ciclos de sono cada vez mais profundos para poder repousar e arrumar as ideias. Se uma energia pita, ela abranda o processo digestivo, né? E são o fígado e as glândulas suprarrenais que assumem o papel principal dessa energia. O corpo trata de transformar nutrientes em estado bruto, né, nas hormonas e enzimas que precisa para funcionar no dia seguinte. Esse é um horário também em que o nosso corpo faz uma limpeza de toxinas. Então, é importante que nesse período o sono seja bem trabalhado. Se você se deitar no início dessa fase, né, essa energia pita funcionará a favor do seu corpo, né, mas muitas pessoas ficam acordadas a trabalhar até meia-noite ou até mais tarde. Isso está cada vez mais virando lugar comum. Eu te digo que hoje, a cada 10 pacientes que eu atendo, 8 não dormem antes da meia-noite. Então, assim, parece que eles sentem um novo fôlego, né, e ficam mais despertos depois das 10. Isso é verdade por quê? Porque, na verdade, quando o teu corpo entendeu que você não vai dormir, ele te estimula de novo. E aí você cai nessa cilada e vai trabalhar mais, ou vai ver mais TV, ou vai ficar mais tempo na internet. Então, não sabe o quê? Que as pessoas ficam e não sabem o que se deve a essa nova injeção de energia, mas dispõem-se a aproveitar essa energia que Pita está lhe dando, né? Então, ser capaz de ficar motivado, né? Que é muito comum a pessoa, não, eu sou da noite, né? E não, significa apenas que a vontade de dormir, né, pode ser vista de uma certa maneira como um comboio, né? Eu acho esse exemplo muito legal. Um comboio que chega na estação e parte na hora marcada, né? Muitos supostos nativagos, né, poderiam curar-se de suas insônias insuportáveis, né, assim como muitos outros problemas, se eles simplesmente aceitassem entrar no comboio das 10h30. Se eles pegassem e fossem para o seu sono, eles evitariam várias doenças e várias consequências delas. Então, assim, depois a gente tem o último ciclo, né, que são das 2 às 6 da manhã, onde se estende um novo período Vata, né? O sono se torna mais ligeiro,
e os sonhos mais vívidos. O corpo prepara-se para uma atividade do ciclo diário. Então, se alguma vez, né, você esteve acordado a essa hora, você sabe que o despertar é instantâneo, né, e nos sentimos mais lúcidos, né, do que entorpecidos. É um novo período de reflexo, de raciocínio rápido, e há quem acorde nesse período mergulhado em uma torrente de pensamentos. É mais fácil acordar de manhã, antes das 6, do que depois das 6 da manhã. Eu costumo brincar com os pacientes de insônia que pior do que você perder o sono às 3 da manhã é encontrar ele às 6, quando você é obrigado a acordar mesmo. E isso é muito comum, que é a altura em que a energia cafa, né, volta a condicionar o comportamento do corpo. Então, assim, os ritmos circadianos, eles podem influenciar muitos aspectos do nosso bem-estar, né? Os ciclos de vigília, liberação hormonal, temperatura corporal e outras funções corporais importantes, eles são todos regulados por esses ritmos, né? Os ritmos circadianos anormais têm sido associados aos vários distúrbios do sono. E lembrando, durante o sono profundo é que é feita a maior parte da limpeza do nosso organismo. Se a gente tira do nosso organismo esse período precioso, a gente está acumulando mais ainda toxina. E ainda tem gente que come durante esse período, né? Fogo digestivo, você está roubando mais. Tudo errado. Tudo errado. A obesidade, diabetes, né, depressão, transtorno até afetivos. As pesquisas, elas também mostram que os horários que comemos, eles contribuem para essa ruptura do ciclo. Porque se eu como no horário que eu deveria estar indo dormir, é nesse horário que eu vou estar fazendo a minha digestão. Então, além disso, os ritmos circadianos, eles afetam também, e pouca gente sabe disso, a fertilidade, né, o envelhecimento. Então, eles podem causar estresse e os ataques cardíacos são muito constantes. Essa coordenação de todos os relógios internos, ele permite que a nossa hipófise e os ovários correspondam ao desencadear da ovulação do pâncreas e do intestino. Então, eles nos fazem sentir fome, assim como digerem nossa comida. E ficam com sono quando o corpo está pronto para entrar no modo de relaxamento. Então, é uma ciência muito inteligente para o nosso corpo, né? E é assim que esses ritmos são profundamente poderosos. É muito importante a gente prestar atenção aos nossos ciclos para que a gente possa ver que esses biorritmos, como eles nos influenciam. Uhum. Max, e é fácil nós adaptarmos a nossa rotina aos ritmos circadianos? Bem, eu costumo dizer que tem um exemplo que eu gosto de dar, que é assim, imagina que você mora numa casa subterrânea, né? Vai ter que morar todo mundo embaixo da terra. Então, e que você precisa sair dessa casa subterrânea todos os dias, né? E para sair você tem que levantar uma tampa que é muito pesada, né? Você não faz exercícios e tem dificuldade de levantar porque ela é pesada. Você tem duas opções: treinar, ficar mais forte e levantar essa tampa com facilidade, né? Ou não se exercitar, manter do jeito que está e ter dificuldade todos os dias para o resto da tua vida sair de casa, né? Eu costumo falar que mudar de hábito nunca é simples, né? Mas eu acho que pelos benefícios que isso gera, né? E se a gente parar para pensar com lucidez, a gente faz tanta coisa errada, né, nas nossas rotinas. Eu acho que seria muito mais difícil eu dizer para alguém que beber em excesso, fumar, dormir mal. Eu acho que se a gente consegue fazer tudo isso que é errado e traz tantos sintomas ruins para o nosso corpo, é muito fácil mudar. É só a gente querer. Eu tenho dito com alguns pacientes meus, tenho aproveitado esse período para puxar a orelha deles, porque muitos deles me diziam: não, é muito difícil mudar a rotina, é muito difícil meditar, porque eu não tenho tempo. Aí o mundo veio e falou: toma, te dou o tempo que você precisa. Né? Exatamente. Quantos mudaram? E quantos estão realmente trabalhando para mudar, né, suas rotinas? Então, assim, saber que as células funcionam de maneira diferente em momentos de um ciclo de 24 horas, isso vai
Ayurveda, ele pode vir a mudar diversas práticas terapêuticas, né, médicas. Então, é importante que as pessoas entendam isso, né? É importante que a pessoa saiba que num futuro breve, o teu médico, ele pode, se você tiver controlar teus níveis de colesterol, é muito provável que o teu médico venha a começar a dizer que você precisa tomar aquele remédio à noite, né? Por quê? Porque ele sabe que, devido aos ciclos circadianos, é durante a noite que teu fígado produz colesterol. Então, aquele remédio vai ser muito mais potencial, né? E o Ayurveda já faz isso há muitos milhares e anos. milhares de anos. Então, acho que, em resumo, era isso que eu queria passar um pouco aí e dividir com vocês. Muito obrigada, Max. Foi ótimo. Ficámos aqui bem elucidados o que é que precisamos de fazer. Começar agora na quarentena para depois, quando sairmos para a rua, a coisa já estar bem. Aproveitar. Agora ninguém pode dizer que não tem tempo. Exatamente. Muito obrigada. Foi um Gratidão, prazer. Namastê. Tchau. Olá a todos. Se quiserem mais informações sobre a Associação Portuguesa de Medicina Ayurveda, poderão contactar-nos através de www.amayur.pt. No nosso site têm disponíveis todas as informações sobre os profissionais de medicina Ayurveda ao longo do país, assim como das entidades formadoras reconhecidas para lecionar os cursos de terapeuta e de técnico de medicina Ayurveda. Para além disso, se desejarem juntar-se à Associação Portuguesa de Medicina Ayurveda, têm 3 categorias de sócios. A categoria de sócio profissional, que pretende defender os profissionais da Ayurveda em Portugal, assim como a categoria de formando, que são todos os associados que estão em formação, e a categoria de amigo, para aqueles que gostam do Ayurveda e que querem que ele cresça em Portugal. Para além disso, também podem adquirir alguns dos produtos disponíveis na associação. Muito obrigada por assistirem ao podcast e continuem a ver.